Já faz um tempo que eu tirei minha documentação paraguaia e venho falando sobre o Paraguai aqui para vocês. Então, recentemente começou uma polêmica a respeito de por que os bitcoinheiros estão preferindo o Paraguai e não Mônaco ou Luxemburgo. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo para falar a minha opinião do porquê eu preferi escolher o Paraguai, não Mônaco, Luxemburgo ou uma quitanda véia em Portugal. João Tran aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Bitcoin e cibersegurança. E hoje, como vocês já viram pela introdução, embora o tema fuja um pouquinho diretamente de Bitcoin e cibersegurança, vai estar diretamente ligado à teoria das bandeiras e indiretamente ligado à qualidade de vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que o Paraguai e também falar uma coisa que muita gente me pergunta, que é como foi, qual foi o processo para eu tirar minha documentação paraguaia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se, que isso me ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo. Para quem estava acompanhando a bolha bitcoinheira no Twitter, recentemente começou uma discussão sobre Paraguai ser melhor que Luxemburgo ou Mônaco. Então, isso levantou diversos debates, teve muita gente comentando, e eu queria falar um pouquinho a respeito do porquê e para quem o Paraguai exatamente vai ser melhor, já que é óbvio que a gente vai ter que colocar na balança o custo de vida, a gente vai ter que colocar a qualidade de vida que você quer, o tanto que você está disposto a trabalhar, a condição atual que você tem e diversos outros fatores. Então, vou falar um pouquinho a minha opinião sobre tudo isso e vamos supor assim, explicar o que vai ser a teoria das bandeiras e quais são as reais vantagens do Paraguai. Então, indo direto para um ponto que vocês me perguntam muito, que foi algo muito rápido, então a gente já pode começar falando, que é como foi tirar minha documentação paraguaia. Existem diversas maneiras, você pode fazer de você sozinho, existe muita forma. Se você estudar, pesquisar aí, você vai encontrar. Mas no meu caso, particularmente, eu fiz com a Moshe International, que é uma empresa que facilita muito isso, vai ser um custo um pouquinho mais elevado, mas você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Em 2 dias lá no Paraguai, você consegue tirar toda a documentação. Para passar a minha experiência de como é que foi, a gente basicamente pagou, agendou uma viagem lá para o Paraguai. Isso vai ter um custo ainda por cima, que é um custo, vamos supor, comparado a tirar uma documentação de Mônaco, Luxemburgo, de qualquer outro lugar da Europa, ínfimo. Então você ainda vai conhecer o Paraguai, vai conseguir ter uma experiência se é um país que é interessante ou não para você. E nesses 2 dias, na minha experiência no caso, eu consegui tirar toda a documentação, passei mais um tempo conhecendo, viajando, mas o processo foi realmente muito rápido. O pessoal lá da Moshe me pegou no hotel, então a gente foi primeiramente fazer um negócio em alguma coisa lá do governo, nem me recordo ao certo. Depois a gente foi fazer mais uma documentação lá pelo centro e depois vai para a Interpol tirar mais biometria e alguns outros dados. Então é realmente muito fácil, muito rápido, e se você vai com tudo certinho, um despachante de confiança, você não tem erro. Nesse mesmo dia que a gente fez todo esse processo, a gente já saiu com a nossa cédula provisória, e depois de um tempo eu recebi a minha cédula paraguaia mesmo, a carteira de identidade física ali. Então a Moshe também acelera o processo de RUC, tem todas essas outras coisas, mas dá também para fazer um vídeo falando só sobre isso com alguém que entenda mais que eu. Então se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo falando exatamente sobre esses fatores e tirando as dúvidas de vocês, deixem as dúvidas aqui no comentário e comentem aqui que vocês querem, que mais para frente eu posso trazer um vídeo específico sobre isso. Então agora voltando ao ponto de Paraguai ou Mônaco ou Luxemburgo, é muito difícil a gente dizer qual vai ser o melhor país, porque melhor para quem exatamente? Então, às vezes, se você, vamos supor uma realidade específica, se você tem dinheiro entre, falando em números, uma faixa de US$ 1 milhão a 10 milhões de dólares, Mônaco ou Luxemburgo, você vai conseguir ter uma qualidade de vida, é óbvio, porém, se você não trabalhar, o seu dinheiro, seu patrimônio, logicamente, se você não empreender muito, que é algo difícil lá, você no longo prazo não vai ter a mesma qualidade de vida que teria alguém com esse patrimônio uns anos atrás. Logicamente, porque o poder de compra como um todo, em todo o mundo, está sendo corroído. Então é diferente de você ter uma terra, algo do tipo, que nessas regiões vai ser muito mais complexo.
Mônaco é complicado, é um lugar minúsculo, então para você ter terra, você ter uma fazenda, ter qualidade de vida é muito complicado. E Luxemburgo também é outra questão muito complicada, porque mesmo que tenha uma disposição a mais de terra, tem outros diversos fatores lá que afetam diretamente você ter criação, ter seus próprios animais, entre diversos outros pontos. Então, por mais que seja um país, óbvio, mais desenvolvido que o Paraguai, se você, vamos falar em poucas palavras, pretende mamar nas tetas do Estado, se você pretende ser coletivista, é óbvio que o Paraguai não vai te agradar. O Paraguai é um país onde a gente não tem para quem chorar lá, você não vai ter um estado para ficar chorando, não vai ter algum lugar para ficar ganhando verba ou qualquer coisa do tipo. Então, o perfil de empresários, de gente que está descendo para o Paraguai, vai ser aquele empresário que quer empreender, quer comprar terra, quer investir em algo que é um risco. E proporcionalmente, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, é óbvio que um brasileiro ir para qualquer lugar do mundo vai ser arriscado. Mas você ir para o Paraguai, se você não tem dinheiro, não tem conexões, pode acabar sendo mais complicado ainda. Então, não é só importante você, óbvio, se você quer somente fatores fiscais, dar uma saída fiscal do Brasil ou alguma coisa, aí ok. Mas se você realmente quer se mudar para o Paraguai, você tem que conhecer, tem que ter um networking, ver a opinião de pessoas de lá para você saber realmente o que vai ser melhor para você. Esse vídeo até é para você, vamos por assim, entender que você não deve confiar aqui nem em mim, nem em ninguém no que vai ser melhor para você. A vida de cada um é algo muito específico, são diversos fatores, não tem como fazer um manual de instrução correto. Então, cada realidade vai ter seus benefícios e malefícios em determinados lugares. Então, no caso específico do Paraguai, se você é empresário, você pretende trabalhar, trabalha com internet, pretende ter terras, ter fazendas, esse é o ponto que eu quero chegar e que eu almejo, então é algo extremamente benéfico para mim, muito mais benéfico que Mônaco ou Luxemburgo. Isso é algo difícil de a gente argumentar ou discutir, porque o pobre médio vai idealizar Mônaco e Luxemburgo como se fosse uma Disneylândia, como se fosse um conto de fadas, porque é difícil as pessoas terem noção realmente do que é a qualidade de vida. Geralmente um cara médio lá almejaria estar andando numa praça em Mônaco, tá pagando 50 euros numa bebida ou qualquer coisa do tipo. Mas qualidade de vida mesmo, principalmente na realidade que a gente está, é você poder saber o que você está comendo, plantar sua própria comida, ter sua própria carne e não depender da confiança de terceiros. É literalmente don't trust, verify. E em lugares da Europa, esses lugares mais, vamos falar assim, controlados, é algo muito difícil. Você fazer criação de animal, criar equino, criar até porcos nesses lugares é algo extremamente mais complexo do que você ter uma fazenda lá de criação no Paraguai, qualquer coisa do tipo. Mas lógico, isso é um perfil muito específico. Se você é da cidade, você quer andar em praça, fazer festa, fazer esse tipo de coisa, é óbvio que o Paraguai não vai te agradar. Outra questão muito interessante do Paraguai são valores. O Paraguai é um país que as pessoas que eu conheci, que eu tive contato, ainda têm valores. E esse é um dos fatores que as pessoas ainda estão indo para lá. Diferente de, vamos falar até o Uruguai, que é um dos país mais com direitos progressista LGTB que a gente tem quase na América Latina e no mundo. Então você ir para lá, você financiar isso, você incentivar isso, o meio que você está inserido, é o que você, vamos falar assim, vai ser. Então eu particularmente indo para o Paraguai, em visão de sucessão até esse, e criação de própria família, esse tipo de coisa, é algo que eu vejo muito mais interessante do que, vamos falar assim, um lugar como Mônaco, Luxemburgo, que vai ter gente rica de todo tipo, de diversos costumes e é tudo aquilo que vocês já imaginam se conheceram algum tipo de lugar desses. E se você simplesmente quiser ter os benefícios fiscais de lá e não quiser residir, você também só não pode passar mais de 180 dias no Brasil, senão você acaba voltando a ser residente fiscal brasileiro, mas lá você vai ter diversos benefícios. Como renda exterior não é tributada, se sua renda vier de fora, você não vai pagar nenhum imposto no Paraguai sobre renda. Você também tem diversas deduções, você vai ter dedução sobre educação, saúde, alimentação, moradia.
E também tem a lei de Maquila, que se você exporta, vai ser um imposto fixo extremamente baixo, que torna extremamente vantajoso empresas migrarem para lá. Por isso que grandes indústrias como Lupo, outras que eu não vem aqui na minha cabeça, estão migrando, né, transferindo suas sedes para o Paraguai. Então, embora seja um tema complexo a gente dizer o que vai ser melhor, Mônaco, Luxemburgo ou Paraguai, dependendo da realidade, Paraguai com certeza pode ser superior. Se você é um herdeiro lá que não se importa em torrar dinheiro à vontade, você não valoriza patrimônio, aí com certeza Mônaco, Luxemburgo, até eu se fosse herdeiro de uma petrolífera ia preferir. Mas como eu tenho que trabalhar, tenho que constituir patrimônio e ter benefícios que determinados países trazem, principalmente de privacidade que outros países não trazem, como diversas leis que estão se afunilando cada vez mais para você não ter liberdade e ser extremamente controlado e vigiado na Europa, isso em determinados lugares ainda está, vamos falar assim, engatinhando. Então, ter essa janela de oportunidade para empreender, constituir patrimônio entre diversos outros afins é algo que vale muito a pena. E da mesma forma que um cara lá de 90 anos, que é multibilionário, daria tudo para ter 20 anos de novo, é praticamente a mesma coisa que eu vejo para um país lá que às vezes está já instaurado e prestes a quebrar como os Estados Unidos, daria tudo para saber como se constituir, está numa fase, vamos falar assim, do fundo do poço, onde não tem onde cair mais, como o Paraguai. Então, por mais que seja, vamos falar assim, triste, é verdade. Óbvio que o Paraguai é um país que a gente vai ter corrupção, mas se você tem dinheiro, logicamente nem preciso me aprofundar muito nisso, que isso vai ser mais benefício do que malefício, principalmente considerando se você for dar saída fiscal, que pagando propina para todo mundo, óbvio que vai sair menos do que você ter que pagar imposto sobre um MacBook que você compra. No Paraguai você também tem o direito de se defender, você pode comprar armas, você tem direito de defender suas terras, então é bem diferente de outros lugares ali. Outra vantagem que a gente vai ter, que também é muito interessante, é a carteira de motorista paraguaia, que você consegue tirar lá também facilmente com a própria Mochê. Você só vai precisar, nem lembro se precisa do curso de primeiros socorros, fazer o exame de sangue para ver o tipo de sangue, e você já consegue ter lá uma carteira de motorista, que você não tem toda aquela burocracia e dor de cabeça infernal que é aqui no Brasil. Você não vai tomar multa, você não vai tomar ponto, você não perde a carteira, não tem tudo aqueles pontos que a gente teria aqui. Então existem essa e outras diversas vantagens, até de uma teoria das bandeiras de gastar, você ir para o Paraguai para comprar coisa muito mais barato, que às vezes até, vamos supor, se você precisa trocar de celular, precisa comprar alguma coisa do tipo, você às vezes paga a sua viagem para o Paraguai e desce lá com a diferença de você ter comprado aqui no Brasil determinado produto, determinada câmera ou drone. Então, é óbvio que, repetindo mais uma vez, vai variar muito dependendo do seu perfil, mas não quer dizer que Paraguai, por ser um país com, às vezes, determinadas estatísticas inferiores, não vai ser o melhor lugar para você viver. Então, para mim, que qualidade de vida é você ter terra, você ser livre, você fazer o que você bem entender, poder saber o que você está comendo, vai ser muito mais interessante. Então, se você também preza isso, recomendo estudar um pouquinho do Paraguai. Se você tiver interesse também em tirar sua cédula, vou deixar um link aqui na descrição para você tirar mais dúvidas e se informar sobre toda essa documentação necessária. Então, se você gostou desse conteúdo e não for inscrito, inscreva-se no canal e já deixa o seu like, que isso mostra que vocês estão gostando e me incentiva muito a trazer esse tipo de vídeo. Qualquer sugestão de conteúdo aí, deixa aqui nos comentários.